Fala galera, beleza? Amanhã começa mais um Tour de France. E a gente tem um Tour de France acontecendo um pouquinho antes por causa dos Jogos Olímpicos. E muitas novidades. Sempre o Tour de France é o palco para as grandes novidades das marcas em relação a equipamento, as equipes. Os caras vão com força total. É a grande festa do ciclismo anual, o Tour de France, é a prova mais importante de todas. E para falar um pouquinho sobre o Tour de France, eu vou falar um pouquinho sobre o percurso do Tour de France, separei algumas etapas que eu acho que são as mais importantes, e vou falar um pouquinho também das equipes e dos favoritos. Bom, o Tour de France esse ano ele vai ter o Grand Départ, ou seja, o começo do Tour de France na Bretanha, que é no noroeste da França. Então serão 4 etapas. As 3 primeiras etapas são etapas que são para os punchers, para os caras que têm aquela força ali em subidas curtas, né? Então a gente vai ter a primeira etapa de Brest-Landerneau, 197,8 km. A segunda, Perros-Guidet a Mur de Bretagne. O Mur de Bretagne é famoso, então é uma chegadinha bem inclinada ali. E a terceira etapa, Lorient a Pontivy. Então são 3 etapas que podemos dizer que são de média montanha. Aí a quarta etapa é uma etapa de sprint. E a quinta etapa, o primeiro contrarrelógio da competição, com 27,2 km. Esse contrarrelógio tem um perfil muito plano. Então você, no perfil do contrarrelógio aí, você não tem nenhuma subidinha, não tem nada, né? Então é um contrarrelógio que favorece os caras como o Primož Roglič e o Geraint Thomas, que são caras que têm um contrarrelógio muito bom. E aí, depois a gente vai ter mais algumas etapas. A gente vai ter a etapa 6, que é uma etapa de ligação, mais uma etapa plana para os sprinters com 160 km. A etapa 7, com 249,1 km também, é uma etapa de meia montanha, mas é uma etapa bem longa, provavelmente uma etapa que pode ser que uma fuga ganhe. E aí a gente já tem 2 etapas na região dos Alpes. A etapa 8 vai de Oyonnax a Le Grand Bornand, 150,8 km. Não chega ao alto, mas a gente já tem 3 montanhas categoria 1 e 2 outras montanhas, uma categoria 3 e uma categoria 4. E a última montanha dessa etapa é o Col de la Colombière, são 7,5 km a 8,4%. Eu já fui lá, já subi o Col de la Colombière e falo para vocês que é duro. E mesmo sendo a chegada, o topo do Col da Colombière, ele fica a 14 km da chegada. Então mesmo assim, você pode ter certeza que vai ter mudança na classificação geral aí, mesmo a chegada sendo lá embaixo, tá? A chegada não sendo lá em cima no Col de la Colombière. Próxima etapa são 2 etapas nos Alpes. A próxima etapa é a etapa 9, com a chegada em Tignes. Gente, meu francês é horrível, tá? Então não leve em consideração isso. Para quem não se lembra, essa etapa foi aquela etapa que quando Egan Bernal ganhou o Tour de France, foi cancelada devido a uma queda de barreira, de neve e tudo mais. E nessa etapa a gente tem algumas montanhas bem legais. Uma eu também fui, porque eu fui nessa região fazer uma prova Walter Route. A primeira subida, porque não é uma montanha dessa etapa, que vocês não vão ver porque não vai ter a televisão passando, que está bem no começo, 18 km da etapa, é o Côte du Domancy. O Côte du Domancy é uma subida onde teve um mundial em 1981, onde o Bernard Hinault foi campeão mundial. Eu subi, é curto, mas é muito inclinado, é muito duro. E a subida, a última subida antes da principal de categoria 1 é o Cormet de Roseland, que é uma subida muito famosa também. Agora, a subida mais dura para mim é o Col du Pré.
12,5 km a 7,9%. Nessa etapa nós temos duas montanhas categoria 1, tá? Que é o Col de Saicés. A chegada aqui é Montanha de Tignes, que é 20,8 km a 5,6%. Só que a montanha mais dura é o Col du Pré. Por quê? Porque o Col du Pré tem as maiores inclinações. E no final dele é 12,9 km a 7,9%. Os 3 últimos quilômetros é tudo mais de 10%. Então é uma montanha bem dura. Porém, ela está lá no meio da etapa. Dificilmente a gente vai ter alguém da classificação geral atacando, mas pode ser que a gente tenha um cara atacando aí e ganhando na fuga. Mas eu acho difícil. Eu acho que nessa etapa vai ficar para o final. E a chegada é a 2.119 metros. Então, um cara como o Richard Carapaz pode fazer diferença nessa etapa 9 de 144,9 km. Não é uma etapa longa. Próxima etapa, de Sorgues a Malauchen, etapa 11. O que tem nessa etapa 11? Simplesmente os caras vão subir o Mont Ventoux 2 vezes. Infelizmente os caras não vão terminar lá em cima do Mont Ventoux. Eu não entendi até agora por quê. Porque a organização, a ASO, organizadora do Tour de France, não teve de acabar lá em cima. Pô, acaba lá em cima do Mont Ventoux, né? Então são duas faces do Mont Ventoux e essas duas faces que eles vão subir. A segunda vez que eles vão subir é pela parte mais dura. Então você tem na etapa você tem montanhas menores, você tem os côtes, Côte de Fontaine de Vaucluse, Côte du Gourds. Aí depois o Col de la Liguière, 9,9 km, e o Mont Ventoux, 22 km a 4,9%. A face mais fácil. E a face mais difícil, 15,8 km a 8,5%. E assim, quando você olha aí, ó, que eu estou mostrando para vocês, vejam que é só preto e vermelho, ou seja, só inclinação grande. E essa montanha aí é a montanha Horse Category. Infelizmente, no Horse Category, infelizmente não vai terminar lá no alto, vai descer, mas mesmo assim pode ter certeza que vai fazer estrago. Depois das duas etapas no Alpes e a etapa no Mont Ventoux, a gente vai ter uma etapa que sai de uma cidade que é tradicionalíssima, uma etapa de transição, mas é uma etapa com várias montanhas e a ASO fala que é uma etapa de montanha, que é de Carcassonne a Quillan. Então a gente tem ali 3 montanhas categoria 3 e 2 montanhas categoria 2. Só que são montanhas curtas, de 4, a mais longa tem 6,8 km. Eu acredito que essa etapa será uma etapa que uma fuga vai ganhar. Por quê? Porque são montanhas, digamos assim, curtas para os caras da classificação geral tentarem alguma coisa. Mas é uma etapa legal de assistir também. Com certeza. Na verdade, o ideal é a gente assistir todas, né? Mas não é sempre que a gente vai conseguir. Depois, a etapa 15 chega em Andorra la Velha. Ali já estamos na fronteira entre França e Espanha. Andorra é um microestado que está ali entre os dois países. 191,3 quilômetros. Só que a chegada também não é ao alto, mas são 3 montanhas duras, 3 montanhas de categoria 1 e uma montanha de categoria 2. Mesmo não chegando ao alto, é uma etapa que com certeza vai trazer um pouquinho de dureza para os caras aí nos Pirineus. A próxima etapa, a etapa 16, que vai de Pas de la Caisse a Saint-Gaudens. São 169 km, também não chega ao alto, mas tem 4 montanhas. O Col de Porte, o Col de la Cor, o Port d'Aspet, que é famoso, e no finalzinho, quase chegando, a gente o Col d'Aspet-Sarrat, 0,9 km a 6,3%. Então é uma etapa complicada, por quê? Porque você tem as montanhas mais duras no começo da etapa. O Col de Porte, 11,4 km a 5,5%. Col de Cor, 13 km a 6,5%. Col do Port d'Aspet, 5,4 km a 6,7%.
e o Côte d'Aspet de Sahara 0,9 km a 6,6%. Então, uma etapa complicada, que não é fácil de você fazer uma estratégia para uma etapa dessa, porque no final você vai ter plano e quase chegando um topzinho ali que com certeza vai fazer diferença, vai ser uma etapa bem legal. Aí nós temos a etapa 17 de Muret a Saint-Lary-sur-Lin, Col du Portet, 178,4 km. Aí é uma chegada ao alto. Só que assim, grande parte, o começo da etapa muito plano, muito plano. E aí só a partir do quilômetro 113, 114 a gente vai ter a primeira subida, que é o Col du Peyre-Sud, né? São 13,3 km a 6,9%. Uma subida famosa aí dos Pirineus. Depois a gente vai descer e aí Col du Valuron AZ, 6,8 km a 8,1%. Desce mais uma vez e aí nós temos a chegada no Col du Portet, 16,3 km a 8,7%. Col du Portet já começa com inclinações de 9, 11% e vai só dar uma relaxada a partir do quilômetro 8, 6,1, 5,6 e aí volta a ficar inclinado depois, chega a mais de 2.200 metros de altitude. Então é uma etapa duríssima e as montanhas dos Pirineus, e aquilo que a gente falou, é estratégia para essa etapa, né? Como vai ser a estratégia para essa etapa. Depois dessa etapa, a gente tem uma etapa clássica dos Pirineus, sai de Pau e chega em Luzardiden. O que é a característica dessa etapa? O pessoal até perguntou assim, Guru, qual que você acha que é a etapa rainha? É complicado, no papel talvez a etapa 17, pode ser a etapa do Monte Ventoux, né? Mas essa etapa ela é curta e vai ser muito dura, porque são apenas 129,7 quilômetros, só que simplesmente os caras vão subir o Col du Tourmalet, que são 17 km a 7,4%, e por último a subida, a chegada em Luzardiden, que é 13,4 km a 7,5%. E a subida de Luzardiden, ela é quase toda com inclinações acima de 8%. Só o quilômetro, os últimos 2 quilômetros que cai para 7,4% e o último é 6,5%. Mas é muito dura e é a última etapa de montanha. Por quê? Porque depois a gente vai ter a etapa 19, que é uma etapa de ligação plana, e aí a etapa 20 é um contrarrelógio de Libourne a Saint-Émilion de 30,8 km. E mais uma vez um contrarrelógio totalmente plano, mesa de bilhar, que vai decidir a classificação geral do Tour de France. E a última etapa, como vocês sabem, é aquela comemoração toda na Champs-Élysées em Paris. Bom, vamos falar um pouquinho das equipes. O Emirates, do vencedor do ano passado, Tadej Pogacar. Jumbo-Visma, do cara que foi o segundo colocado, o Primož Roglic. Ineos Grenadiers, que vem aí com um monte de gente aí, né? A gente até falar um pouquinho, mas tem tanta coisa para falar que talvez a gente vai falando durante as etapas, durante os dias de descanso. Astana Premier Tech, então ó, já vamos falar. Emirates, a gente tem claro, o Tadej Pogacar, mas tem o Rafael Majka ajudando, Rui Costa, Jumbo-Visma, Roglic, a equipe está muito forte também. Na Ineos, o Richie Porte, Geraint Thomas. A gente pode ter o Richard Carapaz como líder. O que vai dizer quem vai ser o líder vai ser a estrada. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Depois, a Cofidis, Trek Segafredo, Nibali e Mollema vão correr de novo. A Team Quebec não é mais Asus Quebec, é Quebec Next Hash, né? E o Sebastian Renal vindo correr. Team Bike Exchange, de novo, Simon Yates. Bahrein Victorious, que aliás, pessoal, depois a gente vai vendo isso aí.
várias equipes com camisas diferentes para o Tour de France. Uma delas é a Bahrein Victorious. A G2R Citroën, né? Equipe do Avermaet e Oliver Nassen. Movistar Team, Miguel Angel Lopes, legal pra caramba, né? Pra quem acompanhou o segundo ano da série da Movistar, o Miguel Angel Lopes falou um monte da Movistar e agora está na Movistar. Tomara que os caras levem na esportiva. Bora Hansgrohe, Sagan saindo da Bora, tentando ganhar seu 8ª camisa verde. Eu estava assistindo a apresentação e ele deu uma entrevista falando que é muito difícil com aquele inglês macarrônico dele. Macarrônico não, né? Eslovaco. Lotto Soudal com o Caleb Ewan tentando ganhar mais uma etapa em mais um Grand Tour. Já ganhou no Giro de Itália, quer ganhar agora no Tour de France. The Keurig Quick Step com Julian Lafilippe, líder da equipe, também falou que não vem para geral. E Mark Cavendish, a gente vai falar mais disso nas etapas. O Cavendish se mostrou muito bem. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar algum sprint. Tomara que ele consiga. O Sam Bennett, rolo, né, vai sair da equipe. E o Patrick Lefevere falou que a história do joelho dele estava meio estranha. Sacou o cara sem dó nem piedade. Education First Nippo, Rigoberto Urán parece que está bem, né? Foi muito bem no Tour da Suíça. Groupama François Dejean com o Arnaud Demer, tentando ganhar os sprints. Intermarché Vant Goubet Materiaux com Jean Backlens e Dani Van Poppel. Saiu Startup Nation com André Greipel tentando ganhar um sprint. Michael Woods tentando ganhar alguma etapa. Christopher Froome tentando ganhar o 5º Tour de France. Praticamente impossível. Team DSM com Tiege Benoit tentando para uma etapa. Alpecin Fenix com Mathieu Van Der Poel. Primeiro Tour de France do Mathieu Van Der Poel. A equipe fez uma homenagem muito grande para ele. Para quem não sabe, o Mathieu Van Der Poel é neto do Raymond Poulidor, que é um cara que morreu faz 2 anos. E ele é famosíssimo na França, queridíssimo na França. Ele nunca ganhou um Tour de France, sempre foi 2º lugar várias vezes. E fizeram uma homenagem a Alpecin Fenix com a camisa igual da equipe que o Poulidor usou mais durante tantas vezes. Só que parece que isso foi só na apresentação. Eles não vão usar durante o Tour essa camisa. Vamos ver. Depois, a Team Total Energies mudou de Direct Energy para Total Energy com Edward Boasson-Hague. Vamos ver se o Boasson-Hague volta aos seus bons tempos. Team Arkea Samsic com Nairo Quintana falando que já antes de começar o Tour ele falou que não vem para geral, vem só para tentar ganhar alguma etapa. A mesma coisa o Warren Barguil. Vamos ver se ele consegue ganhar a camisa de bolinhas, alguma coisa. E o Nasser Bourhami tentando não bater em ninguém, não derrubar ninguém e ganhar um sprint sem fazer isso. Será que ele consegue? E a última equipe convidada, a BB Hotels KTM, com Brian Coquard e Pierre Rolland. Coquard para os sprints, Pierre Rolland para tentar ganhar uma etapa, eterna promessa francesa, né, que talvez poderia ganhar um Tour, mas não vai acontecer, infelizmente. Bom, pessoal, então, várias novidades também de tecnologia, as novas bikes, como eu falei para vocês, nova bike da Lapierre, a nova Dogma F, não apareceu o novo grupo Dura Ace da Shimano, não sabemos aí quando vai aparecer esse grupo. Eu fiz uma postagem no Instagram com as fotos, mas as bikes estão todas com os grupos antigos de 11 velocidades ainda. Gente, então isso aí é prévia do Tour de France, tem muita coisa para falar. Vou fazer aqui todas as etapas falando sobre isso aí, falando a respeito, vou pegar os dias de descanso e falar um pouquinho sobre as novidades tecnológicas, vou fazer uma conversa. Tem um projeto aqui para trazer uns convidados aqui para falar comigo um pouquinho do Tour de France. Vamos ver se dá certo. Beleza, galera? Então deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. E até, galera. Abraço.